aqui a Elisângela, nossa intérprete de Libras, Adolfo Saxida, o nosso ministro das Minas e Energia. Mas vai falar uma coisa que foi um trabalho dele e da sua equipe, junto com o Ministério da Economia, tratando aquilo que foi da medida provisória que foi aprovada essa semana e sobe agora para a sanção presidencial. Semana e sobe agora que trata da lei dos cartórios, uma coisa fantástica. Trata da lei dos cartórios, uma coisa fantástica. Você vai ver realmente como vai facilitar a tua vida, né? A tua vida, né? Se depender de cartório daqui para frente. Sancionamos na semana uma lei que institui como dia 18 de abril como Dia Nacional do Espiritismo. Então não tinha Dia Nacional do Espiritismo. Uma notícia agora, já foi comentado pelo programa aí do Augusto Nunes. O ministro Cássio Nunes Marques deferiu uma liminar favorável à restituição do mandato do deputado Francisquini, estadual do Paraná. É uma coisa inacreditável essa cassação desse parlamentar. Eu já falei nisso, alguns... Faltavam 10 minutos para acabar as eleições de 2018. O Francisquini era deputado federal, concorria a deputado estadual. E resolveu falar uma coisa que ficou voz corrente em 2018. E eu recebi vários vídeos, recebi telefonemas, tá? Que o cara ia lá apertar o 17 e apareceu o 13. Ninguém falava o contrário, que quando ia apertar o 13 saiu o 17. Ninguém. Então, uma coisa que aconteceu em larga escala, tá? O TSE não se explicou no tocante a isso e faltavam 10 minutos. Depois o TSE resolveu cassar o mandato dele. E não precisa falar, né, que os 3 do Supremo que estavam lá votaram pela cassação, placar de 6-1. Hoje o Cássio Nunes, o senhor ministro do Supremo Tribunal Federal, numa medida liminar, ele recompõe, ele restaura, né, restitui o mandato ao deputado Francisquini. E nós sabemos aqui que o TSE está tendo medidas arbitrárias, né, contra o Estado Democrático de Direito, atacam a democracia, não querem a transparência do sistema eleitoral. E eu quero aqui desafiar TV Globo, vou falar os demais canais, TV Globo, se vocês toparem discutir a questão de segurança nas eleições comigo, ao vivo, estou à disposição daquele TV Globo, com dados, com números, coisas concretas sobre segurança nas eleições. E acredito que não preciso falar mais nada, né? Segurança nas eleições. Aqui porque o TSE convidou as Forças Armadas a participar. Não preciso falar mais nada, né? Segurança aqui porque o TSE convidou as Forças Armadas de uma comissão que visa aí a transparência eleitoral e depois que as Forças Armadas apresentam sugestões, o TSE simplesmente, o TSE não, os ministros, o ministro-presidente do TSE não aceita mais conversar e diz que tem que ser assim e não se discute mais esse assunto. Lamentável, o TSE, o senhor Fachin se reuniu durante a semana, com uma matéria da imprensa, e é verdade, com vários embaixadores de outros países, tá? Preparando ele o seguinte, quando aparecer o resultado no final da tarde do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante curioso isso que ele está fazendo. A questão de poucos dias, o ministro Fachin também convidou, né, disse que deve convidar 200 observadores internacionais para acompanhar as eleições aqui. Eu pergunto, para acompanhar o quê? O que eles sabem? O que eles veem dentro da sala secreta? Eles têm condições de saber alguma coisa? O sistema eleitoral adotado no Brasil é igual ao dos países deles? Eu acho muito bom ele convidar a pessoa de Bangladesh e de Butão, ou então um sistema eleitoral igual ao nosso. O resto não tem que convidar ninguém. Mas não vamos entrar em detalhe. Estou aqui, TV Globo, estou à disposição, ao vivo, debatemos aí o sistema eleitoral brasileiro. Vamos lá? Vamos continuar aqui. Tem mais uma coisa importante. Muita matéria aqui sobre economia. Vou começar com o Saxida aqui. Saxida, foi aprovada essa semana a medida provisória dos cartórios. Na prática, cite alguns benefícios dessa medida aí. Imagina uma mulher grávida, imagina uma mulher grávida, uma mãe solteira, ela está no hospital, acaba de ter o filho. Hoje ela é obrigada a ir no cartório registrar a criança.
Com essa lei, presidente, que nós mandamos e o Congresso nos ajudou a aprovar, ela vai registrar o filho de dentro da maternidade pelo celular. Mas não é só isso não. Imagina aquela pessoa que tem uma deficiência física. É difícil para ela tem que maratonar os cartórios, ela perde um dia de trabalho, ela gasta com passagem de ônibus. Com essa lei, de dentro da sua casa, ela vai conseguir fazer todo o processo cartorial de registro público, sem sair de casa, com o telefone celular. Essa medida é um gol de placa, vai ajudar os microempresários a terem mais empréstimo, mais crédito, menos juros e, além de tudo, tem um lado social fantástico. Parabéns, presidente. Olha, nós fomos bem na economia em 20 e 21, em grande parte por medidas aprovadas em 2019. Fala uma coisa da Lei de Liberdade Econômica, que nossa foi aprovada em 2019. A Lei de Liberdade Econômica, ela devolve ao empreendedor brasileiro o direito de empreender. Eu acho, presidente, que o seu governo é o governo que devolve ao povo o que é dele. Estamos devolvendo o FGTS, que é do trabalhador, ao trabalhador. Estamos devolvendo ao brasileiro o direito de empreender. Antes ele queria empreender, era obrigado a pegar fila. Eram 3 meses para abrir um negócio. Hoje, em 2 dias, você abre. Então é isso, é devolver ao brasileiro o que é dele. Eu acho que é essa o que diz a lei de liberdade. Vê esse processo que eu falo aqui. O cidadão queria, por exemplo, vender cachorro-quente ou abrir uma pequena pizzaria. Antigamente, ele entrava com o pedido de alvará na prefeitura. E não tinha tempo, não tinha prazo, semanas, meses, anos. E muitas vezes a prefeitura não dava bola para isso. Agora, desde 2019, ele entra com o pedido, se em 30 dias a prefeitura não se manifestou, ele pode vender cachorro-quente na praça e abrir a pizzaria. Está correto e é mais que isso, presidente. Porque graças ao GovBR, um amplo processo de digitalização do governo digital, hoje você consegue abrir um negócio desse em 2 dias. O grande trabalho do presidente da República, governadores e prefeitos, é não atrapalhar quem quer produzir. Não é ficar criando normas, criando regras, criando obstáculos. É desburocratizar, desregulamentar, ajudar quem realmente quer empreender. Você pode ver, entre 2014, 2014 e 2015, o Brasil perdeu quase 3 milhões de emprego de carteira assinada. O que aconteceu naquela época? Alguma crise? No meu entender, incapacidade, incompetência de administrar o país. Já 2020 e 2021, 2 anos complicados, que a pandemia pegou forte, nós criamos quase 3 milhões de empregos no Brasil. Então é uma diferença muito grande que vem da facilidade de você ajudar quem quer empreender. E mais ainda, em 2020, tivemos 2 programas, o BEM e o... De preservação de emprego. O BEM e o Pronamp. O BEM e o Pronamp, que ajudou que muita gente não perdesse seu emprego. O governo entrava com a parte de dinheiro para que o empregador não demitisse as pessoas. Nós terminamos 2020 com um pequeno saldo na criação de empregos e 2021 um saldo bem maior, fazendo quase 3 milhões de novos empregos. Quem sofreu muito foi o informal. Nós levantamos aproximadamente 38 milhões de informais no Brasil, que foram obrigados a ficar em casa, não pelo governo federal. Eu tinha esse poder, mas não fiz isso. A maioria dos governadores resolveu determinar que o pessoal ficasse em casa. Então, esses informais estão numa situação bastante difícil. E daí que o governo federal fez? Criou o auxílio emergencial, que na ponta da linha chegou a atingir 68 milhões de pessoas. Ou seja, 1/3 da população praticamente passou a receber o auxílio emergencial, o que fez com que essas pessoas não sofressem tanto com a pandemia na questão econômica. E deixo claro, eu fui talvez o único chefe de Estado do mundo que foi contra a política de lockdown. Hoje, estudos de fora do Brasil mostram, demonstram que não salvou vidas, mas atingiu em cheio a economia e atingiu em cheio também a questão educacional no mundo todo. Então, vencemos 2020, aquela política restritiva de lockdown, fica em casa, toque de recolher, e nós conseguimos vencer essa etapa aí. Vamos lá? Economia no Brasil, que vale, né? O Brasil tem a maior queda de desemprego no G20. Vamos lá, o Brasil faz parte do G20 e é um dos países que diminuiu percentualmente e mais o desemprego no seu país. Alguma coisa aí, Raquel? É isso. É um país que está
preservando quem trabalha. E isso não é de graça. Isso acontece porque nós aprovamos novos marcos legais, apostamos no investimento privado, tem um fluxo de R$1 trilhão nos próximos 10 anos de investimento privado. Hoje você abre uma empresa fácil, é por isso que o emprego reage, porque nós estamos devolvendo ao trabalhador e ao empreendedor o direito de trabalhar e de empreender. Então a taxa de emprego, segundo o valor econômico aqui, recua para 10,5%. Eu espero que esse ano a gente volte para um dígito, se Deus quiser. Vamos lá? Só notícia boa, tocante à economia, né? A gente vai recuperando. No meu entender, já estamos num patamar um pouco acima do período pré-pandemia, um pouco acima, é isso mesmo? Correto. Tá? Crescimento do PIB nos países, né? O nosso foi 1/9, tá? E estivemos à frente aqui do Reino Unido, Coreia do Sul, Singapura. Então, o crescimento do PIB nos países, o Brasil está indo bem. Um outro indicador, tá? Real é a quarta moeda que mais valorizou em 22. Quer falar alguma coisa? Fala, Sérgio, você é o cara da economia aí. Isso não é de graça, presidente. Isso está acontecendo porque as medidas corretas foram adotadas durante a pandemia. Então, investimento privado, novos marcos legais, redução de impostos. O Brasil é o país que está melhorando a sua condição fiscal, reduzindo tributos e gerando empregos. Nós não fazemos parte do G7, é isso mesmo? Ainda não. Ainda não. Passamos para 10º lugar agora. Agora, botando o Brasil, comparando o Brasil com o G7, nós crescemos mais que 6 países. É isso. Mais que? Itália, Japão, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá. Quando você pega a média do período entre pandemia, isso mostra o belo resultado da economia brasileira. Porque às vezes, presidente, algumas pessoas dizem assim, tal país cresceu mais que o Brasil. Pô, mas caiu muito no ano passado. Então você tem que pegar a média. Quando você pega a média, a nossa política econômica respondeu à altura. Investimento direto no país em bilhões. Entrou mais dólares esse ano do que o ano passado todinho, é isso mesmo? Nós estamos voltando a uma taxa de investimento de 10 anos atrás, quase. Ou seja, estamos recuperando o Brasil. A nossa Caixa Econômica bate os 400 bilhões de reais em financiamento habitacional. Isso aí não é o programa Casa Verde e Amarela, não. Esse aí é o pessoal que vai pegar empréstimo para a sua casa própria. Então, é um sinal de um tremendo reaquecimento da nossa economia. Tudo bem? PIB avança 1% no trimestre. O que é isso aí, Saquedo? Isso quer dizer o seguinte, no final do ano passado, as pessoas nos criticavam dizendo que ia ter recessão esse ano. Agora está todo mundo tentando explicar por que errou. Esse PIB, me desculpa o desabafo, porque eu fui muito criticado, presidente, porque eu falei que o PIB esse ano ia crescer acima de 2. Me criticaram muito e está aí, estamos respondendo dentro de campo. O Brasil os analistas vão passar o ano revendo o PIB brasileiro para cima e o PIB do resto do mundo para baixo. Aliás, tal como o ministro Paulo Guedes sempre falou com seu apoio, presidente. O Brasil acaba de voltar ao top 10 no ranking dos maiores economias do mundo, passando Rússia, Coreia do Sul, Austrália. E o que é melhor? Nós estamos prontos para um grande voo. O lado fiscal da economia está muito melhor do que outros países. O investimento privado está entrando. Está havendo uma realocação de investimento no mundo por causa da guerra. O dinheiro está saindo da Rússia, está saindo da Ucrânia e está saindo de outros países também e estão vindo para o Brasil. O Brasil é o grande porto seguro do investimento, presidente. Olha só, o mundo todo está sofrendo com inflação. Alguns países, muito melhor do que nós, estão sofrendo algum desabastecimento. O Brasil não é diferente. Se tiver um problema só acontecendo no Brasil, não tem problema. Vai culpar mim, o Saxeda, o nosso ministério. Agora, o mundo todo vem sofrendo consequências do fica em casa, que eu me tive depois, que eu fui contrário, e também de uma guerra longe do Brasil, a 10 mil quilômetros de distância. E a União Europeia resolveu, há poucos dias, dizer que até o final do ano não vai mais importar petróleo da Rússia. Vai importar da onde? Já que o mundo árabe ali, os grandes produtores não querem aumentar a sua produção. O Brasil já está no limite da sua produção. O americano também não pretende exportar, muito pelo contrário. Tentaram há poucas semanas fazer um acordo, quem diria, hein, com a Venezuela, para importar petróleo. E aqui a notícia do dia, então, né? De anteontem. Diesel dispara em Londres após a União Europeia aprovar embargo ao petróleo russo. Problemas, né? Nós fomos na Rússia, em fevereiro, negociar a questão dos fertilizantes.
Fizemos a nossa parte. Tanto é que há poucos dias aportaram aqui 26 navios com fertilizantes. Até o início de 23 não temos problema com fertilizante no Brasil. O Brasil continua na sua posição de equilíbrio. Tudo, se for possível, nós faremos pela paz. Mas nós sabemos que como as guerras começam e não sabemos como elas acabam. Então o Brasil lamenta a guerra. Temos uma comunidade de quase 600 mil ucranianos no estado do Paraná. Queremos a paz, tá? E as medidas adotadas pela União Europeia já começam a aparecer fissuras. Ou seja, metade praticamente, são 27 países, se eu não me engano, do Reino Unido, já não concordam com as sanções econômicas à Rússia. Eu não vou entrar em detalhe no tocante a isso. O Brasil é um país aqui que faz a tua parte. Se depender de uma ida minha, conversar com alguém, a gente vai, junto com outros chefes de Estado, buscar uma alternativa. Tá? Agora, torcemos pela paz e o Brasil quer o equilíbrio. Coisa muito grave, muito grave. A Ucrânia praticamente nada está exportando. Inclusive os grandes produtores de commodities, né, produtos do campo. Trigo, uma parte considerável do trigo consumido pela Europa vinha da Ucrânia. Não está vindo mais. Quem exporta trigo para nós, por exemplo, Estados Unidos, Argentina, que vai ser procurada pela União Europeia. Vamos ver o que vai acontecer com o trigo aqui no Brasil. Eu quero parabenizar a Embrapa, que desde o começo do nosso governo nós potencializamos, através do senhor Moretti, né, presidente da Embrapa, as ações junto aí à agricultura, como é normal acontecer no Brasil. E a informação que eu tive da Embrapa, que este ano a nossa produção de trigo vai bater aí, vai aumentar em aproximadamente 15%. Temos tudo para, em poucos anos, conseguimos, com novas tecnologias, mais do que autossuficiência em trigo, produzir o equivalente ao dobro que nós consumimos. Então, é o Brasil que está com um futuro próximo. Parabéns ao governador de Roraima, o Denário, por exemplo, que sempre tem contato conosco, e Roraima é um dos estados que tem condições de começar a plantar trigo em aproximadamente 1 milhão de hectares por irrigação. O trabalho do governador é fantástico nessa área, em parceria conosco, em contato com a Embrapa, que vem realmente transformando Roraima numa potência. Eu sempre disse, né, se eu fosse rei de Roraima, se o Denário fosse rei de Roraima também, se pudesse usar todo o seu território, o Brasil em 10, 15 ou 20 anos você teria uma economia semelhante aí ao Japão, porque lá tem tudo. Lá tem uma tabela periódica, lá tem um rio chamado Cotingo, e lá tem no Vale do Rio Cotingo, mais ou menos 12 quilômetros por 600 de queda, você pode construir ali uma hidrelétrica moderna, diferente das que tem por aí, né? E você conseguir energia não só para o estado, mas para exportar para parte da região norte e parte da região nordeste. Tá? O centro-oeste também tem investido também na questão do trigo. Nós consumimos, né, 12 milhões de toneladas por ano, tá? E produzimos 7. Estão faltando 5 ainda. Acredito que esse ano se aumente em 1 milhão de toneladas. E podemos, acredito, segundo a Embrapa, né, até conseguir, através de 2 safras, coisa rara, conseguir 2 safras de trigo, em poucos anos, eu digo 5, 6 anos, mais que o autossuficiência, começarmos a exportar trigo também. E essa questão de fome, né, está fazendo o país que criticava o Brasil o tempo todo a fazer aquilo, né, que nos criticavam. Partido Verde, da Finlândia, decide apoiar a energia nuclear. Sempre foram contra. A Alemanha, confirmamos a informação aqui por vários órgãos nossos aqui, destrói uma floresta de 12 mil anos para extração de carvão. A gente não vê aquela menina lá reclamar? A Greta, não fala nada, nem o DiCaprio. Né? Os Estados Unidos liberam a agricultura e áreas de conservação ambiental. A Europa também. A Europa tem lá, muitos países, tinha uma legislação ambiental que tinha que ter aproximadamente 20% da sua área como repouso, né? Não podia plantar nada naquele ano, estão plantando. Olha, a gente sobrevoa o Brasil, eu sobrevoo muito o Brasil, a gente olha para baixo, está tudo cultivado. Mas, quando nessas áreas nossas aqui, você vê pelo menos 20% preservado a vegetação natural. Você vê alguns voos nos Estados Unidos, já vi na Europa, lá não tem nada de preservação, zero. E sempre criticando a gente. Esteve há poucas semanas no Brasil a senhora presidente do OMC. E ela declarou, né, que o mundo sem o Brasil passa fome. Vamos lá. No Chile,
um país que sempre teve redondinho na economia. Tá lá, mudaram o governo, entrou um cidadão de esquerda lá, e o governo enfrenta protestos e alta da inflação. Deixo claro, a alta de inflação tem alguma culpa do governo, sim, tá? Mas a inflação está no mundo todo. Aqui, ó, boa notícia para nós aqui. Em Bruxelas, a autoridade destaca a liderança do Brasil no enfrentamento ao abuso e exploração sexual infantil, um trabalho desenvolvido pela Damares e agora pela Cristiane. No passado era diferente. Eu quero ver se trago aqui, a próxima semana, como eu devo estar nos Estados Unidos, né? Não vou conversar com ele, mas daqui a 2 semanas trago o ministro da Educação para ele falar exatamente o que tem sido feito na educação e as coisas que estamos mostrando até para o mundo. Temos aqui não é aplicativo, me ajuda aí, pessoal. É um programa aí do Ministério da Educação, um gráfico que está recuperando a garotada aquilo que ela perdeu durante a pandemia, que a molecada ficou sem aula. Eu sempre fui contra. A garotada tinha que estudar. O garoto, ele não, se ele contrai o vírus, né, ele fica assintomático, tá? Não tivemos, durante a pandemia, nenhum pedido, está faltando leito UTI para o garoto, aí, o jovem, acometido de Covid. Tá? Mas tudo bem. Tanto é que as academias militares, eu não deixei fechar. A AMAN, a AFA e a Escola Naval. Tá? Não fechou e ninguém foi hospitalizado. Uma coisa importante aqui, Zaxito, quando se fala em corrupção, se aparecer no nosso governo, a gente ajuda as autoridades a investigar, a chegar nos responsáveis por aquele desvio. Pode acontecer? Pode. Mas, por exemplo, aqui, agora não é mais a Justiça. Tribunal de Contas da União intima diretor da Petrobras, nomeado por Lula, a devolver quase R$1 bilhão. Um só diretor, que é o Renato Duque. Tá? O Barusco devolveu $100 milhões. Tá? Então, essa no Brasil do senhor Lula, de pouco tempo atrás, que escolheu muito mal muitos ministros, diretores de estatais, de bancos oficiais, que não podia dar outra coisa a não ser isso daqui. Não é o caso. Que é curiosidade, né? Mas eu vejo aqui, nosso querido jornal Globo, né? TSE é premiado com faz diferença na categoria personalidade do ano. O TSE. Quem são os jurados? Os jurados. Alan Gripe, diretor de redação do Globo. Anselmo Góes, Lauro Jardim, Merval Pereira e Miriam Leitão, colunistas. Com esse time de autoridades aqui, né? De julgadores e jurados, não podia ser outra coisa. O TSE realmente é uma maravilha. Nunes Marques, uma boa notícia aqui, está acabando. O Brasil registra o menor número de roubos a bancos em 6 anos. E não é só isso, baixou em muito o número de mortes por arma de fogo. Então é sinal que, além, obviamente, de alguns, ou a grande maioria dos estados colaborar nesse sentido, com as suas polícias civil, militar, etc., a nossa aqui, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que tem aprendido muita coisa em estradas, etc., também é a nossa política de armamento. Qual o estado que tem mais clube de tiro e percentualmente mais pessoas armadas? Santa Catarina. Qual é o estado que tem menor número de mortes por 100 mil habitantes por arma de fogo? Santa Catarina. A Santa Catarina do Jorge Seife. Continuando. Vamos terminar aqui, né? Curiosidade aqui. Quando se fala aqui em Bolsa Família e Auxílio Brasil. Tá aí, eu vi aí o cidadão do outro lado aí reclamando, né? Acabou com o Bolsa Família. Bem, vamos lá. Só curiosidade. Em maio de 2018, o Bolsa Família pagou R$2,5 bilhões de reais. Em maio de 2018, o Bolsa Família pagou R$2,5 bilhões de reais para 14 milhões de pessoas. O nosso governo pagou 7 bilhões e 300 milhões para 18 milhões de pessoas. Então, se fizer as contas, né, fazer a comparação, nós pagamos o dobro. E a inflação de 2018 para cá não foi de 100%. Última matéria da minha parte.
Está aqui o senhor Alexandre de Moraes, no dia de ontem, né? Candidato que divulgar fake news nas redes deve ter registro cassado de Dias Moraes. E diz também aqui que já tem jurisprudência para isso. Então, tinha jurisprudência, não tem mais, que o Cássio Nunes aí restabeleceu o mandato do Francisquini. Agora, o que são fake news para Alexandre de Moraes? Ele vai querer pegar uma canetada, pegar 20 candidatos de direita, né, que de esquerda não faz nada. Olha, a Érica Cocai em Brasília dizendo que houve fraude em 2018. A Érica Cocai dizendo que houve fraude em 2018. Ele devia ser a primeira pessoa, então, ajudar a aprovar o voto impresso. Ou medidas para tornar mais transparentes as eleições. Agiu de forma diferente. Eu quero saber qual a medida que vai tomar contra a Érica Cocai. Se bem que eu, particularmente, acho que tem que tomar medida nenhuma. É um direito dela falar. Ela é parlamentar, artigo 53, falar o que vem na cabeça dela. Tá? E se eu, por exemplo, me achar ofendido ou você, entra na justiça. Né? Calúnia, difamação, etc. Alguma coisa mais, Saída? Não é isso. A gente sabe que a inflação está incomodando alguns brasileiros, mas saibam que as medidas foram tomadas. Em maio foi o pico, em junho começa a cair a inflação. E, de novo, passo a passo, com a graça de Deus, nós vamos em frente, presidente. Amanhã pela manhã eu decolo, eu vou para Umuarama, Paraná. É isso mesmo? Eu sei que está um pouquinho longe ali, mas temos uma atividade. A estrada boiadeira, o governador Ratinho deve estar fazendo presente ou não? Eu não sei se já confirmou. Quanto? Fala aí, vem aqui para trás aqui. 540 milhões de investimentos? 540 milhões de investimentos, estão com 80% dela concluída. A boiadeira? Qual a distância dela? Papai, deixa, não precisa botar para cá não. 38 quilômetros. 38 quilômetros. É praticamente pronta. Vamos também na ponte, da segunda ponte com o Rio Paraguai. Está com quase 84% concluído. Um recurso da Itaipu Binacional. Lógico, quem assina embaixo, quem dá o sinal verde sou eu, mas também o governador Ratinho do Paraná tem participação nisso. Nós temos afinidade em muitas coisas. Por exemplo, as PCHs. É do Ratinho. Tá? Eu já fui inaugurar 2 lá dele. E uma coisa fantástica ali, né? Em 2 que eu fui, coincidência ou não, foram despejados alevinos. Então, segundo a Embrapa, um lago de 1 hectare, 100 por 100, produz de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. E se esse lago for compartilhado, né, fazer ali gaiolas, você pode produzir de 100 a 150 toneladas de tilápia por ano. Então, inclusive, eu sempre faço a brincadeira com o Ratinho, né, que o melhor secretário que ele tem em seu governo é o presidente da Itaipu Binacional. Porque ele ali atende na região da Bacia do Lago, em torno de 40 municípios, com obras de infraestrutura, obras estruturantes, estradas, Mais de R$1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Coisa que há pouco tempo a Itaipu não dava prejuízo, mas pouco fazia nessa área. Além da segunda ponte, né, com o Paraguai, que nós vamos vistoriá-la amanhã, também a extensão em 600 metros do aeroporto de Foz do Iguaçu, de modo que permite Grandes aeronaves de fora do país, ou cargueiros aqui do Brasil, pousar também. Então, quem vem de fora para visitar as cataratas, uma vez pousando na Argentina, ocupava a região terreira da Argentina. Agora ocupa, do lado de cá, Foz do Iguaçu. Exatamente. Mais alguma coisa? Trouxe um presente. Um presente? Fala bem alto. Carteira de motorista nova, lançada ontem. Nova carteira de motorista. Padrões taxistas do presidente. A minha carteira não? É a sua carteira. É a minha carteira? Eu vou pedir, Saxida, faça favor, troca o lugar aqui com. Claro. Mudou aqui, ó. Pô, você, olha só. Agora ela é verde e amarela, presidente. A carteira é verde e amarela? Exatamente. Olha, nova carteira de motorista. A minha tem validade de 5 anos, porque eu tentei, né? Não foi em causa própria. Eu tentei até os 75 anos, valia por 10. Só que o Congresso entendeu diferente. Até 50 vale por 10 anos. Então, minha nova carteira está aqui. Deixa eu ver a tua. Qual a tua idade, Saxida? 49. Então você, eu acho que vai pegar por 10 anos aqui. A minha validade aqui é por 5 anos. Mas cuidado, tá bonito minha carteira? Eu tô bonito também aqui. O que tem de novidade? Fala pra gente aqui. Presidente, agora a carteira tem o QR Code, né? Que dá mais segurança, traz também modernidade. Agora, a gente, quando bota o QR Code, tem a carteira agora em inglês e em espanhol, que era uma demanda também, porque a gente agora com a digital. Os dados estão aparecendo com o presidente. Tudo bem, vamos lá. Ela tem o QR Code e agora ela também permite também que a gente tenha uma integração com o passaporte. Está conectado com as mesmas informações do passaporte, trazendo mais segurança
Cara, eu dou com... Eu espero não usá-la nos próximos 5 anos. espero não usá-la, tá certo? Mas você para uma de moto, não? Ser de moto. Eu já fugi algumas vezes de moto sozinho aqui, né? A polícia não me parou, tá? Tivesse parado, eu tinha que apresentar a carteira, né? Tudo bem. Tem a digital. Agora tem a digital, então não tem mais problema não. Sacina, qual a validade da tua? Conseguiu ver aí? Não consigo não, mas tem que ser... Então a carteira é uma coisa também, carteira digital. Uma carteira de identidade digital também é uma coisa nova do nosso governo. Muitas novidades, a questão do Pix. Nos primeiros 2 meses desse ano, por mês, se registrava em torno de 1 bilhão e 300 milhões de ações, né, no Pix, que não se paga, o usuário não paga nada. E a projeção última nossa, os bancos deixarão de arrecadar, porque o Pix não paga taxa, e se fosse de outra maneira, TED, etc., pagariam, os bancos vão deixar de ganhar 30 bilhões de reais. Mas isso é pouco, perto do lucro dos bancos, tá, pessoal? Mas ajuda a população, mais 30 bilhões aqui nas mãos do povo. E que é essa aqui? Estrada Boiadeira. Estrada Boiadeira, tá aqui. Há quantos anos está para ser feita essa obra aqui? E pelo menos uns 10 anos que a região demanda essa São obra. 10 anos. Então amanhã vai concluir quanto? Amanhã está concluindo quanto dela já? Amanhã são 120 quilômetros de obra, 75% já concluído, 540 milhões de investimento. Vamos lá. A ponte, a segunda ponte, essa é a segunda ponte, essa fotografia está atualizada já. Amanhã a gente vai tirar fotos novas. Está um pouco mais atualizada. A segunda ponte com o Paraguai, algo fantástico. Boiadeira. Estrada Boiadeira. Alô, Ratinho, amanhã lá em Umuarama, hein? Nós vamos posar depois lá em Foz do Iguaçu. E vamos lá para a sede da Itapemirim Nacional, aqui na cidade. E depois nós iremos até lá, a região da segunda ponte com o Paraguai. Mais uma coisa? Influenciar? PT Brasil, em 2016, não vou. Ataque diretamente ao ministro Supremo, não vou. Por que o PT apagou do site aqui uma tuitada aqui do PT apagou do site, uma tuitada deles mesmos, né? Acusando. Diz o seguinte aqui, o site oficial do PT. Ministro golpista Alexandre de Moraes advogou para o PCC e maquiou dados de letalidade policial. Veja aqui. O PT apagou isso, o que espero que o Alexandre de Moraes aqui, né? Tome as devidas providências, senão fica complicado. Só vale para um lado, o outro lado não vale. Se bem que o nosso lado não faz essas barbaridades aqui. Vamos lá. Presidente, informação importante, né? A gente fez há 2 semanas atrás o leilão da Rio Valadares. 730 quilômetros de rodovia que foram passados do setor privado. A gente está falando aí de 21 bilhões de reais sendo investido nesse trecho. 700 Rio, governador Valadares. Rio, Minas. Minas Gerais. Enquanto a gente não consegue uma saída para o mar para Minas, né? A gente arruma as estradas para o pessoal ir para Marataízes, ir para o Rio, etc. Um dia a gente vai arranjar uma saída para Minas Gerais para o mar. Vamos arranjar ou não? Vamos sim. Bora. pelo Atlântico ou pelo Pacífico? Vamos pelo Atlântico, mais fácil. Presidente, acho que Minas Gerais é um estado importante para nós. Eu estive lá em Ipatinga, o senhor teve também agora recentemente. O Exército Brasileiro começou as obras na BR-381, uma rodovia importantíssima no estado, conectando ali a Belo Horizonte a Governador Valadares. São 200 quilômetros. Nós vamos revitalizar completamente o pavimento. Investimento, obra do BEC, Batalhão de Engenharia de Construção. O Batalhão de Engenharia de Construção é a formação do Tarcísio, de Engenharia da Academia. Depois fez o IME, foi concursar na Câmara, teve no DENIT. O DENIT era da Dilma Rousseff naquele tempo. Alguns falam que trabalhou para Dilma. Todo mundo aqui, até as promoções de generais, por exemplo, no governo do PT ou da Dilma. Eles não podiam promover outras coisas, né? Civis, tinham que promover aquelas pessoas mesmo. Alguma coisa mais? Obra em Alagoas. Alagoas, terra aí do Arthur Lira. Exatamente. Estava com erosão, presidente. São 82... só que ao contrário. 82 metros de erosão aí na BR-101. O governo do presidente Bolsonaro entregou, então, ali mais 9 quilômetros de duplicação na 101, somando já 40 quilômetros de duplicação só no estado de Alagoas, a BR-101. E aqui um desafio grande de engenharia, presidente, com a obra complexa. Aqui é Alagoas? Isso, Alagoas. Tá. A duplicação que nós entregamos lá agora. Sergipe Alagoas também? E estivemos lá, né? São Tivemos, 120 quilômetros já de duplicação do governo do presidente Bolsonaro na Bahia, Sergipe, Alagoas, dando continuidade aí, esse eixo estratégico aí no Nordeste. Bom, para fechar, presidente, aqui da nossa parte, a gente segue com o programa de concessão. Ontem o TCU
ministro Jorge Oliveira aprovou a renovação da malha da MRS Ferrovias. Vão ser mais de 17 bilhões de reais investidos no setor ferroviário. Estamos falando aí de revitalizar mais de 1.600 quilômetros de trilhos no Brasil. Então, isso é um esforço nosso de equilibrar a matriz de transporte. Você pode falar que voltou o modal ferroviário no Brasil? Completamente, presidente. A indústria está se movimentando. Como é que é aquela história das concessões aí para a iniciativa privada, 20 mil quilômetros de ferrovia, como é que é isso aí? Então, a gente está trabalhando num tripé no setor ferroviário. Um deles é a questão da autorização do setor de ferrovias. Foram 80 pedidos que foram feitos pelo setor privado. Desses 80 pedidos, são mais 20 mil quilômetros de ferrovias que serão construídos no Brasil pelo setor privado. A gente tirou o arcabouço jurídico, que era muito pesado, para o privado investir na agenda de ferrovias. Isso deixa, então, mais atrativo o investimento, principalmente no setor celulose. Bracel, Suzano, entre outros, têm pedido para fazer essa que a gente chama de costelas, presidente. A Norte e Sul é a grande coluna vertebral e agora a gente está fazendo as pequenas costelas conectando o agronegócio, áreas industriais. A FICO seria FIOL? A FICO seria... Transnordestina. Transnordestina, conectam a malha da Norte e Sul, Ferrovia Norte e Sul, que nós vamos andar de trem lá. Agora está marcado, final desse mês. São 3 vagões, pediu passar para 4. Que tem muito peru, né? Muito gente querendo na viagem, de aproximadamente 400 quilômetros, 2 dias. Hoje nós vamos parar em alguns municípios, né? Inaugurando, entre aspas, a Norte-Sul. Quando nós assumimos, faltavam 1.500 quilômetros, do total de 4.100, que liga lá do Maranhão até o Porto Santos, Tocantins, Goiás e entre São Paulo até o Porto Santos. Exatamente. Ferrovia importante. A ideia aqui é a gente equilibrar a matriz de transporte. O Brasil é um país que produz muita commodity, então para nós é importante usar cada vez mais o setor ferroviário e o setor hidroviário. Né? Tá certo. Bom, mais uma coisa? Posso falar da influenciar rapidinho? Vai lá. A gente assinou então na semana passada o decreto, a portaria do presidente, né, que decreto do presidente estabelece a fusão aí da EPL e Cavalec. Então está acabando uma estatal. Acabando menos um estatal. Por que elas foram criadas no passado, essas estatais aqui? A Valec foi uma empresa criada para construir as ferrovias, né? E agora com a mudança, tendo o privado como protagonista, não se faz mais necessário que o Estado tenha uma empresa estatal específica para isso. Era a Vale Construções, presidente. Ficou para trás aí quando a gente fez a privatização da Vale lá na década de 90. E aí foi uma empresa que foi mal utilizada nos governos anteriores, há muitos escândalos de corrupção. E a gente então vai, com a fusão, apagar um pouco dessa história aí de corrupção e até um novo... E a EPL foi criada para quê no passado? Era a empresa do trem-bala, presidente. Era a tal da ETAV, criada para fazer o trem-bala. E agora ela está sendo reestruturada. O ministro Tarcísio colocou um novo objeto de trabalho para a EPL, que foi a grande responsável pelos nossos leilões. Muito dinheiro desapareceu. Muito dinheiro desapareceu. O Brasil era o país da corrupção. Segundo Palocci, uma delação dele, ele falou o seguinte: tudo foi aparelhado para gerar dinheiro, tá, para os amigos ou para o próprio partido. Eles só não aparelharam o Banco Central. No resto, tudo aparelhado, até instituição, até mesmo poderes. Uma coisa mais? Posso errar? Não. De 80 mil. Obrigado aí ao Jovem Pan News, programa Pingo nos Is, na pessoa do Augusto Nunes. Quem está nos assistindo, se tiver com o telefone celular, bota lá no Google, Pingo nos Is e veja o final do programa. Quem estiver em casa, tiver TV assinatura, canal 576. Amanhã, o Moarama e Foz do Iguaçu e a segunda ponte com o Paraguai. Um abraço a todos, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.